investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu canal no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Eles são gêmeos univitelinos e com apenas 25 anos conseguiram juntos empreender e construir um patrimônio invejável. Como? Nas redes sociais, claro. Aos 17 anos, começaram com um canal de games no YouTube. E quando sentiram que produzir conteúdo sobre jogos já não brilhava seus olhos, e, mesmo com 7,5 milhões de inscritos, decidiram pivotar para o mercado financeiro e criar o canal Gêmeos Investem, que no YouTube ultrapassou 2.200.000 seguidores, além de terem 800 mil no Instagram e 800 mil no TikTok. O interesse pelo tema veio quando fizeram um curso extracurricular na escola, quando tinham 13 anos, sobre educação financeira. A partir daí, se tornaram autodidatas e aprenderam sozinhos os segredos do mercado de capitais, investindo o capital ganho com um canal de games para conquistar a independência financeira e criar o canal sobre investimentos. Nossos entrevistados dessa semana são os irmãos Matheus e Renan Mizobi, legítimos representantes da geração Z, que fizeram das redes sociais o caminho para não enfrentar as mesmas dificuldades financeiras vividas pela mãe quando eram crianças. Nos Gêmeos Investem, de uma forma muito descontraída e divertida, eles dão dicas de investimentos, fazem análise sobre o mercado e as opções para alocar capital, ensinam a economizar e trazem alertas sobre golpes na internet. Para quem ainda não começou, mas gostaria de investir, deixam um recado. O primeiro passo é investir em você mesmo, se especializando, adquirindo uma habilidade que tenha demanda pelo mercado para ganhar mais. Não há como investir se está no modo de sobrevivência. O Brasil precisa investir em educação financeira. Confira agora os principais trechos da entrevista. Em 2011, 2012, nós estávamos no ensino fundamental, com 12, 13 anos de idade, nós tivemos um curso extra de educação financeira na escola. Então era finanças, educação financeira. Exato, aí nós nos interessamos bastante. Era um colégio particular que nós estávamos com bolsa, então nós sempre gostamos dessa questão de dinheiro, de poder comprar as coisas que nós gostaríamos. Na época nós não tínhamos tantas condições assim, então nós não gostávamos muito de esportes, futebol, vôlei, e fazer uma aula extra dava pontos a mais nas matérias. Aí nós pensamos, não gostamos de esportes, porém gostamos mais de dinheiro, vamos fazer essa aula aqui. E logo, com 11, 12 anos, nós lemos Pai Rico, Pai Pobre, entendemos melhor o que era a poupança, o que era um Tesouro Selic. Eu acho que foi o primeiro passo, assim, na questão de investimento, né? Exatamente. E aí, avançando um pouco na história, com 17 anos de idade, nós estávamos acabando o ensino médio e iniciamos um canal de games no YouTube. Então, a gente começou a produzir conteúdo na internet através desse canal de games. O Gêmeos Investem só chegou em 2022, 6 anos depois. Então, esse canal de games acabou dando bastante certo. Em 6 meses, nós tínhamos 100 mil inscritos. Esse canal foi crescendo cada vez mais. Em 2 anos de canal, nós já tínhamos batido 1 milhão de inscritos e muito cedo nós começamos a ganhar dinheiro. Exato, ter uma renda relevante comparado para a média das pessoas que têm 18, 17 anos. E com isso, nossa mãe já passou por bastante aperto financeiro, de não conseguir pagar as contas, se endividar. E nós nos vimos na situação que nós não queríamos passar esse tipo de dificuldade financeira no futuro. Nós estávamos tendo uma renda elevada, que nós acreditávamos que poderia não durar para sempre, então nós fomos atrás de investir esse dinheiro para conseguir construir um patrimônio e trazer mais tranquilidade, caso em algum momento nós tivéssemos uma renda menor ou não estivéssemos dando certo mais na questão de produção de conteúdo. Exatamente. Então, dos 17 até os 23 anos de idade, nós fizemos esse canal de games. Esse canal hoje é o Belgas TV, para quem se interessar e quiser ver os vídeos antigos. Ele tem mais de 7 milhões de inscritos, no momento está parado. E aí, nesse canal, nós fazíamos conteúdo de apenas um jogo. E aí, depois de muitos anos produzindo esse mesmo tipo de conteúdo, nós já não queríamos mais fazer conteúdo de games e, por nos interessarmos pelo conteúdo de educação financeira e investimentos, já investindo o nosso dinheiro já há alguns anos, a gente resolveu começar esse outro canal. Bom, é interessante porque estou vendo que os dois estão sentados em cadeiras de games, né? Uhum. Qual que era esse game que vocês falavam a respeito no canal? Nós começamos, era o Clash Royale, que é um jogo de celular, Sim. porém
ao longo do tempo, nós acabamos migrando para outro que foi o que mais fez sucesso com a nossa audiência, que foi o Free Fire, que é outro jogo para celular de Battle Royale, que caem 100 bonequinhos na ilha e última sobrevivência. Então, foram basicamente esses 2 jogos. E vocês eram game maníacos desses 2 games em particular? Vocês sempre jogaram esses games e tinham um bom desempenho? Da onde veio esse conhecimento todo em torno desses games? Então, nós sempre gostamos de videogame, tanto que nós temos um irmão que é 12 anos mais velho, que sempre jogou e nós acabávamos jogando também bastante jogos, então isso sempre esteve conosco. No caso do Clash Royale, era um jogo que nós jogávamos realmente para se entreter, para se divertir antes mesmo do canal, e resolvemos criar o canal desse jogo porque já era algo que nós gostávamos na época. Porém, o Free Fire já foi com um objetivo mais estratégico. Então, o Clash Royale já não estava indo tão bem lá para 2018. Surgiu o Free Fire com uma audiência já muito grande, crescendo, vários canais no YouTube. Então aí foi 100% estratégico de produzir conteúdo desse jogo que estava crescendo, né? Então quando você produz conteúdo de algo que está crescendo, a tendência é que você cresça junto. Então já foi mais estratégico. Aí nós, obviamente, jogávamos acima da média, não éramos profissionais que competia, que jogava campeonatos, enfim, mas nós éramos bons. E o foco mesmo de jogar acima da média é para conseguir produzir o conteúdo mesmo. E com esse canal de games, que vocês chegaram a ter quantos assinantes, vocês falaram? Tem 7 milhões e meio de inscritos 7 hoje. milhões Tá e meio de parado. inscritos, quer dizer, foi uma decisão muito arrojada de vocês dois de deixar esse canal para construir o Gêmeos Investem, um canal na área financeira. Vocês já estavam ganhando um bom dinheiro com o canal de games, né? De onde veio essa coragem, essa decisão, essa visão de vocês falar, não, isso aqui está dando muito certo, mas está na hora da gente mudar e tentar um outro canal? Porque seria um caminho natural manter esse canal com 7 milhões de assinantes, está dando certo, né? Ou manter os dois, né? Não sei. Por que essa decisão da transição? Então, foi muito por conta que nós começamos a gravar conteúdo de games com 17 anos e com 22, 23 anos nós já não éramos exatamente as mesmas pessoas que começaram lá atrás. E foi uma transição que aconteceu, porém, nós começamos o Gêmeos Investem e ao mesmo tempo postávamos ainda no conteúdo de games, só que com uma frequência menor. Aí quando nós percebemos que o Gêmeos Investem já tinha dado certo e não estávamos mais a fim de gravar conteúdo de games, nós paramos de vez. Porém, houve um momento que nós fazemos conteúdo de games ali algumas vezes por semana e continuamos com o Gêmeos Investem também. Exato, bastante pelo fato de boa parte do que nós ganhamos no canal de games foi investido para construir a liberdade financeira no futuro. Então, a questão financeira não era o mais importante nessa hora, já que nós já tínhamos um patrimônio interessante, um bom patrimônio investido, era fazer um conteúdo que nós gostássemos mesmo. Então, a gente começou ainda em paralelo os dois, e a partir do momento que o outro começou a dar mais certo, a gente resolveu parar com os games, que não era mais o que a gente brilhava os olhos para produzir. Eu acho que o principal é que nós sabíamos que em algum momento o Gêmeos Investem iria dar certo e nos ia retornar financeiramente, porém, nós não sabíamos quando. E não tinha tanta pressa assim por conta de já ter um patrimônio, então nós sabíamos que uma hora daria certo, bastava continuar produzindo. Como vocês tinham uma reserva de capital, isso trouxe uma tranquilidade, uma segurança para vocês de buscarem um novo caminho, né? Se desse errado, vocês ainda assim tinham uma reserva de capital. E a experiência em lidar com o YouTube, com as redes sociais, com o Instagram, que vocês conquistaram no canal de games, certamente vocês trouxeram isso para o Gêmeos Investem. Então, também foi ali um bom aprendizado que vocês tiveram no primeiro momento com o conteúdo para games, que vocês acabaram também aplicando no desenvolvimento desse novo canal, desse novo negócio, né? Exato, com certeza. Então, na questão de criar conteúdo, eu vejo que é tudo basicamente a mesma fórmula, obviamente que lidando com uma persona diferente, com objetivos diferentes, com um público diferente, porém, a parte de reter a atenção das pessoas, a parte de saber montar uma thumbnail que vai chamar a atenção dentre tantas tem no YouTube e no título, eu vejo que era uma habilidade que nós já tínhamos e que com certeza acelerou muito o crescimento do próprio Gêmeos Investem. Exato, fazendo as contas de quanto tempo demorou para o canal dar certo, nós começamos a postar conteúdo no Gêmeos Investem dia 31 de janeiro de 2022. E aí, dia 16 de abril foi quando nós conseguimos estourar o primeiro vídeo, o canal já foi monetizado e aí já começou a crescer bastante todos os meses. Então, foram 2 meses e meio,
muito por conta dessa experiência que nós já tínhamos com a produção de conteúdo. Então, a partir do momento que você já sabe produzir conteúdo e ao mesmo tempo você está fazendo um conteúdo novo de um tema que você se interessa, que você pesquisa sempre, que você está acompanhando quais são as tendências, é muito mais fácil mesmo de conseguir crescer de novo. Uhum. Muito bom, muito bom. Hoje, vocês estão com quantos assinantes, seguidores em cada uma das redes? No YouTube? No YouTube Gêmeos Invest? tem 2,2 milhões, se eu não me engano. Uhum, No Instagram tem quase 800 mil. No TikTok, 800 e poucos mil também. Então, uhum. em 2 anos produzindo, ainda mais para um nicho que é menor, o nicho de investimentos, do que o nicho de games, realmente foi um resultado muito bom. Não só é um nicho menor, como vocês trouxeram uma nova linguagem, né, para o conteúdo financeiro, né, relacionado ao mercado financeiro, a investimentos, que é um segmento que normalmente ele exige um pouco mais de sobriedade, talvez, né, um pouco mais de terno e gravata. Eu sei que tem muitos outros influenciadores hoje que também têm um conteúdo mais dinâmico, mais solto, mais divertido, mas vocês com certeza quebraram muito esse paradigma, não foi? Aham, com certeza. Se nós formos analisar números, né, então, cerca de 2% da população brasileira investe em ações, então é um público muito pequeno. Então nosso objetivo com o canal de investimento é conseguir furar essa bolha e trazer mais pessoas para conhecerem os investimentos. Exato, então, grande parte dos vídeos que faz sucesso também, a gente consegue falar sobre dinheiro, porém de uma forma diferente, com outros temas. Então, na parte de golpes, de bets, nós acabamos abordando, falando como é que funciona, qual é a realidade e trazendo outra perspectiva para a pessoa, que é de investir o próprio dinheiro dela, ou muitas vezes de se desenvolver em alguma área para passar a ganhar mais e não procurar esse tipo de ganho rápido. Então, acho que essa parte de trazer um conteúdo diferente acabou atraindo um potencial de audiência maior. E também muito com essa pegada da educação financeira, né? De ensinar as pessoas a investir, né? Conta a história de vocês com o mercado de investimentos, né? Vocês começaram a ganhar um bom dinheiro ali na época do canal de games, e aí o que vocês fizeram com esse capital? Como é que vocês multiplicaram esse capital? Vocês são autodidatas, estudaram o mercado de ações, o mercado de capitais, ou como é que vocês conseguiram multiplicar esse capital e ter esse conforto financeiro que vocês conquistaram? Então, na relação nós começamos o canal de games e, primeiramente, tudo que nós ganhávamos, nós comprávamos em equipamento. Então, compramos outro celular, câmera, computador que nós não tínhamos, começamos com algo que era muito básico. Porém, chegou um momento que nós já tínhamos tudo que nós queríamos para produzir, e aí sim que nós passamos a investir nosso dinheiro. Então, nós começamos deixando o dinheiro somente em renda fixa e depois colocamos o dinheiro em ações na bolsa de valores mesmo. Exato. E aí a parte do aprendizado veio realmente da internet. Então, buscando conteúdo, livros também acabaram ajudando bastante. Então, pelo fato de estarmos ganhando já um dinheiro mais relevante e sabendo que precisaria ser investido, quanto mais conhecimento nós tivéssemos sobre o assunto, melhor seria para conseguir rentabilizar esse dinheiro com segurança. Então, boa parte foi através de conteúdo, livros e comprando curso também de outros influenciadores que nós acompanhávamos, então isso acabou ajudando bastante. E aí vocês, assim, vocês mesmos fazendo essa gestão dia a dia do capital de vocês, das carteiras de investimento de vocês, né? Vocês investiram através de bancos tradicionais ou via XP, casas mais que não são necessariamente relacionadas a instituições financeiras? Bom, XP hoje até tem seu banco também, mas onde vocês foram alocar esse capital? E vocês Então, mesmos fizeram a gestão no dia a dia desse capital, foi isso? primeiramente, nós começamos via uma corretora normal mesmo, chamava Nova Futura, e nós colocamos uma carteira recomendada. Porém, pouco tempo depois, a gente pensou, não, eu mesmo tenho que entender como funciona aqui, que eu não sei exatamente o que eles estão investindo para mim, a gente passou a investir por conta mesmo. Principalmente no começo em ações no Brasil mesmo. 19, que a bolsa estava subindo bastante, Brasil com boas perspectivas, então nesse começo a gente já iniciou nos investimentos com a bolsa subindo, né? Muitos agora que começaram de 2022 para cá, pegaram uma bolsa que caiu, que andou de lado, então isso, ao mesmo tempo que foi bom, foi ruim, né? Porque aumenta um pouco a confiança do investidor. Eu tô acertando muito, e isso nem sempre é positivo, né? Exato. Quando você é um investidor de longo prazo. E, por falar nisso, vocês, qual que é o perfil de vocês de investidores? Vocês são conservadores, moderados, agressivos? Como é que vocês se classificam? Então, eu vejo que esse perfil é muito mais voltado na questão de volatilidade dos ativos, né? Então,
a corretora ou o banco acaba pegando como arrojado é aquele que tem muita renda variável, mas uma coisa que eu vejo é que não necessariamente o risco do investimento está ligado à volatilidade. Por exemplo, na hora de investir em ações aqui no Brasil, eu me considero bem conservador, então eu pego mais setores perenes ou commodity que por mais que tenham ciclos, vão acabar perdurando e vão acabar existindo durante muito tempo, então a gente não pega, por exemplo, varejo ou setores mais arriscados, então eu vejo que se fosse considerar pelo padrão de uma corretora, seria agressivo, porém eu considero que acaba sendo até mais conservador por conta dos ativos que nós escolhemos, né, Renan? Exato. Um erro muito grande do investidor é pegar um dinheiro que ele vai precisar ou talvez precise para o curto, médio prazo e colocar na renda variável. Então a gente tem uma parcela da nossa carteira que é 30% que fica em caixa, tanto para oportunidade. Além disso, a gente tem separado uma reserva de emergência para de 1 ano e meio até 2 anos do nosso custo de vida. Então, um dinheiro que, caso dê alguma emergência, a gente vai utilizar o que está na renda fixa. Então, a parte de ações de renda variável fica para o longo prazo mesmo e a gente coloca em setores que a gente sabe que daqui 30, 40, 50 anos vão continuar existindo. E até se quisesse usar o dividendo para pagar as contas também, por ser relevante hoje em dia, também seria possível. Uhum. Vocês começaram a investir com 18 anos, foi isso que vocês disseram? 17 Exato, 18 para 19. E hoje vocês estão com 25. 25. É uns 7 anos, então, que vocês estão lidando com o mercado de investimentos. Uhum. Nesses 7 anos foi só alegria ou teve sustos aí pelo caminho, perderam algum capital, se arrependeram de algum investimento que fizeram? Não, com certeza também tem tropeço no meio do caminho. Então, tem ações na bolsa que nós temos que estão negativas até hoje. Então, você pega, por exemplo, uma Vale caiu bastante, uma Klabin tem caído bastante ultimamente. Fundo imobiliário, por exemplo, de laje corporativa que sofreu bastante pós-pandemia também está com uma rentabilidade negativa, porém, uma grande perda de pessoas que vão lá, colocam uma quantia relevante numa empresa que virou pó, como uma Oi, como uma Magalu, por exemplo, aí não teve, mas de rentabilidade negativa, com certeza acontece no meio do caminho e é normal. Exato. Além disso, na pandemia, né, então no começo de 2020, acontecia que nossa estratégia era basicamente 100% bolsa brasileira. Então, na época da pandemia, por conta disso, a bolsa ter caído pra caramba, o nosso patrimônio chegou a se desvalorizar quase 50%. Nossa. E aí foi um grande aprendizado para diversificar em outros setores, ter um pouco mais em renda fixa, conseguir ter uma estratégia de investimentos mais diversificada. Então, isso acabou acontecendo lá em 2020. Porém, a gente não vendeu nada, não nos desesperamos, mas ficou aquele gostinho de querer ter um caixa, querer ter um dinheiro na renda fixa para conseguir ter comprado um pouco mais, que não aconteceu. Uhum. E como é que lida com esses momentos? É justamente isso que você disse, né? Calma, respira, faz parte do jogo e segue o baile. É assim que vocês procuram encarar esses momentos? O que nos tranquilizou bastante na época é que, por mais que nosso patrimônio tenha caído pela metade praticamente, nós tínhamos uma renda elevada para continuar aportando e continuar vivendo tranquilamente. Agora, talvez para um perfil de pessoa que talvez esteja no momento mais de usufruir da renda, ou talvez não tenha uma renda tão alta mais hoje em dia, e tenha uma carteira com muita renda variável e não suporte tão bem assim essa volatilidade, talvez seja melhor pensar em algo mais defensivo mesmo. Uhum. E a vida de vocês também foi, a vida pessoal de vocês também foi se modificando ao longo desses últimos 7 anos. Eu sei que pelo menos um dos dois, ou os dois, né, casaram, não é isso? Exato, sim. Os dois casaram. E aí muda alguma coisa quando a gente casa? Você começa a olhar para a tua carteira de investimento com outros olhos ou nada muda? Vamos seguir nossa mesma intuição aqui, fazendo o mesmo trabalho? Acho que depende muito do momento de vida e do patrimônio também. Então, por exemplo, a questão do casamento não influenciou na carteira de investimentos porque a gente já conseguiu construir um patrimônio relevante que o custo de vida já consegue ser pago através dos rendimentos. Então, existe uma parcela que está em ações no Brasil mais conservadoras e que conseguem suprir isso. Então, a gente consegue, em outras áreas, colocar um capital em, por exemplo, criptomoedas, conseguimos investir no exterior também. Então, acho que depende muito do tamanho do patrimônio e do custo de vida de cada pessoa. Se ela vai precisar desse dinheiro no curto prazo, se ela precisa de uma alocação mais defensiva porque ela tem que tirar um pouco do dinheiro do investimento para viver. Eu vejo que depende muito do patrimônio e depende também do momento de vida da pessoa.
Mas com certeza, quanto mais velho você vai ficando, mais responsabilidades, vai tendo filho, por exemplo, eu vejo que não dá para tomar o mesmo risco de quando você é mais jovem ainda e tem a possibilidade de recomeçar. Uhum. Muda o jogo, né? Com certeza. Na medida que a gente vai ficando mais maduro e tendo mais custos, né, pessoais, né, filho, família, isso tudo vai fazendo com que você passe a olhar para o teu patrimônio com outros olhos, né? Agora, vocês continuam, quer dizer, o negócio de vocês continua prosperando, vocês continuam monetizando o canal Gêmeos Investem, e aí eu queria entender, essa monetização, esse faturamento de vocês hoje, vem basicamente do canal Gêmeos Investem, ou vocês têm outros... Eu sei que vocês lançaram um aplicativo, enfim, vocês têm outras frentes de monetização, além do faturamento que vem do YouTube enfim, e das redes? Então vem do faturamento da questão de anúncios do YouTube, de parcerias e publicidades com outras empresas, principalmente na questão de corretora. Tem a questão também de educação, então a gente também tem curso de investimentos e de criação de conteúdo para a internet. A gente tem um aplicativo também, que é a Dinai, que ele basicamente serve para você acompanhar a tua carteira e receber recomendações personalizadas. Então, basicamente, vem disso hoje em dia. Uhum. Bom, e falando da diversificação da carteira de criptomoeda, qual que é a análise que vocês fazem nesse mercado? É um mercado de alto risco? Vocês acham que é algo que o investidor deve olhar? Vocês acreditam que vão ter um bom resultado no médio e longo prazo? Qual que é a análise de vocês do mercado de criptomoedas aí? Já que Então, vocês estão investindo nele, né? O que eu vejo é que o mercado de cripto tem basicamente o Bitcoin, que é o mais consolidado, que está há mais tempo no mercado, que realmente existe uma escassez muito grande e uma demanda que vem crescendo bastante nos últimos anos, que realmente tem propriedades que eu vejo mais sólidas. E tem a questão de outras criptomoedas que o pessoal chama de altcoin, né, que são moedas alternativas, e eu vejo que o risco considerado em altcoins é totalmente diferente do risco de ter Bitcoin na carteira. E o Bitcoin tem sim bastante volatilidade, então, por exemplo, de 2021, de novembro, no final do ano, saiu de $67 mil para $15 mil. Porém, eu vejo que caso não tenha nenhum problema na questão de tecnologia dele, a tendência é que ele continue se valorizando no futuro. Agora, na questão de altcoins, eu vejo sim que tem um risco muito grande de, por exemplo, o investidor colocar dinheiro nelas e realmente cair 90%, 99% e ir a zero. Então, acho que são... por mais que seja a mesma categoria, são coisas completamente diferentes. Exato, Hoje nós enxergamos o Bitcoin como se fosse o ouro digital. Então, se eu não me engano, ele passou agora para sexto ativo mais valioso do mundo. Então, tem algumas empresas de tecnologia na frente, o próprio ouro, e pelos próprios fundamentos do Bitcoin, da escassez dele. Então, no máximo, existirão 21 milhões de unidades e a cada 4 anos a dificuldade de minerar aumenta e a recompensa cai pela metade. Eu vejo que são fundamentos que hoje já tem muita demanda e no futuro terão cada vez mais. Mas, obviamente, que para o investidor que está iniciando, é de extrema importância que ele estude, que ele entenda e que ele veja valor, porque existem quedas muito grandes e, obviamente, não coloque uma porcentagem muito grande da carteira, ainda mais se ela não consegue lidar muito bem com essa volatilidade que é alta. Ou seja, um percentual pequeno aí, por conta uma fatia pequena do teu patrimônio, do teu capital, em função dessa volatilidade. Uhum. E que outros investimentos vocês fazem, ou vocês estão de olho, ou se você fosse dar uma recomendação hoje para a nossa audiência, talvez dólar seja uma dica meio óbvia no momento, mas também a gente nunca sabe como é que vai ser o dia da manhã com o dólar, mas quem tem investido em dólar tem tido um bom resultado. Vocês têm alguma dica, alguma recomendação para esse ano de 2025 que está chegando? O que eu vejo para investimentos hoje é que realmente o dólar disparou bastante no último ano. Até o próprio S&P 500, as maiores empresas lá fora, subiram bastante. Eu vejo que a tendência é que continue o dólar se valorizando frente ao real. Porém, eu tomaria cuidado nesses picos que ele tem. Então, chegou recentemente aí 5,87. E ontem, aqui no Brasil, eles elevaram a taxa de juros e hoje, nesse momento agora, eles vão descer a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, isso acaba trazendo mais dinheiro para países emergentes, né? Quando baixam o juro lá fora. Então, eu vejo que é interessante sim investir lá fora, mas tomar cuidado com esses picos de desespero, né? Então, as pessoas veem, não, que o dólar vai bater R$6 agora, vão lá, compram muito e acaba tendo uma retraída depois. Porém, dentro do Brasil mesmo,
eu vejo que a gente está em um cenário bem pessimista, tanto na questão fiscal, quanto na questão de investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, tirando dinheiro. Eu vejo que tem oportunidades também, só que aí eu diria para empresas mais perenes mesmo, seja de energia, banco, saneamento, ou na questão de commodities também, por mais que tenha o ciclo, acabam perdurando durante bastante tempo. Agora, para empresas aqui no Brasil que dependem do juro baixo, da economia estar aquecida, eu tomaria um pouco mais de cuidado nesse momento. Exato. E acho que investir no exterior é muito interessante para qualquer investidor, ter uma parcela dolarizada, mas principalmente entender que nos momentos de maior desespero, onde as pessoas estão mais preocupadas, é onde o dólar está mais elevado, então buscar fazer aportes quando o dólar dá algumas recuadas para fazer um bom preço médio. Ou quando não tem desespero nenhum, porque investir lá fora eu vejo que nunca é uma opção ruim, porém as pessoas só buscam quando realmente bate o medo de acontecer algo pior. Então, no começo do ano, o dólar tá abaixo de R$ 5, muita gente pensa, não, que tá tranquilo, vai baixar o juro aqui no Brasil, então não tem que me preocupar. Então, realmente, ter uma carteira diversificada, independente do momento que esteja acontecendo, e sempre tentar aproveitar das melhores oportunidades que tem no momento. Uma curiosidade, assim, como é que é a rotina de vocês? Hein? Tem a parte de produção de conteúdo, gravar os vídeos, fazer os reels, etc. Mas como é que vocês conseguem se manter tão informados assim sobre o mercado financeiro? Qual que são as fontes de informação que vocês buscam para estar sempre atualizados? Então, na parte de produzir conteúdo, demanda um tempo relevante na nossa rotina. Tem a questão de reuniões também com a parte da equipe, do aplicativo também, das nossas outras áreas de infoproduto. E a gente acaba se informando mais num tempo que nós estamos livres aí de noite. Vou lá, abro o conteúdo que o pessoal está postando no YouTube, vejo as notícias, vejo conteúdo lá fora também. Então, acho que acaba sendo mais pela internet mesmo. Exato. E mais no tempo que a gente não está produzindo, a gente pega para se informar. Uma questão que vocês acompanham bastante de perto, estão sempre trazendo conteúdo a respeito, que são os golpes virtuais, né? Prometendo dinheiro fácil na internet. Qual foi o golpe mais curioso que vocês já desvendaram até aqui? Tem gente que agradece vocês pelas dicas ou conta que estavam perdendo dinheiro antes de assistirem os vídeos. Que dica que você dá para as pessoas não caírem nesses golpes, jogo do tigrinho e coisas do tipo? Então, vejo que dá para dividir entre realmente o que é golpe e o que é uma promessa, uma falsa promessa ali, porém acaba que não deixa de ser mais legítimo, né? Que legítimo é difícil. Então, Eu acho que a diferença de golpe para aposta, né? Que o golpe você tá sendo lesado diretamente com uma mentira, a aposta a tendência é que você perca. que você perca. Então, de golpe, o que é mais comum acaba sendo que eles pegam narrativas do dia a dia das pessoas e prometem que você vai ganhar dinheiro com algo que você já faz. Então, por exemplo, o Netflix tem um número de assinantes muito grande aqui no Brasil. Aí eles prometem que você vai ganhar dinheiro vendo Netflix. Ou então, TikTok tem um número gigantesco de usuários. Você vai ganhar dinheiro vendo TikTok agora e oferecem um aplicativo falso. Mas o mais inusitado que eu me lembro até agora, que foge um pouco desse padrão de hábito de consumo do brasileiro, era uma promessa que, você ia ganhar dinheiro, você ia conseguir cartões de crédito de pessoas que já morreram e ia poder gastar dinheiro com isso. Esse aí foi... Acho que esse foi o mais inusitado, que ele foge um pouco desse padrão. Exato. Então a promessa era que você pegaria cartões, o número Dentro do de um aplicativo, né? dentro de um aplicativo ia fornecer diversos cartões de crédito de pessoas que já morreram para você poder gastar o dinheiro e o banco não poderia cobrar essa pessoa depois. É o dinheiro que caiu do céu, né, gente? Ou do outro lugar também, né? Ou do inferno, né? Acho que no caso aí veio mais do inferno do que do céu. E as pessoas caem nesses golpes, né? Isso aqui é incrível, né? Incrível. Assim, eu tenho, realmente a gente tem que ter cuidado, né? Assim, eu acho que junta a falta de conhecimento e educação das pessoas com a ganância de querer ganhar algo de uma forma rápida e simples, né? Exato. E aí dá para você analisar quantos anúncios tem rodando desses golpes, uma média de quanto que estão investindo e realmente as pessoas caem pra caramba porque você vê cada vez os golpistas colocando mais dinheiro com o anúncio para conseguir atingir mais pessoas porque tá convertendo e infelizmente elas estão caindo. Contratam um programador para deixar a interface do aplicativo falso mais realista, contratam um ator para conseguir divulgar e passar mais credibilidade. Então eu vejo que cada vez mais eles se profissionalizam e como consequência do dinheiro que as pessoas já perderam no passado, né? Exato. Mas aí em paralelo nós temos também a febre que se tornaram as bets aqui no Brasil, né? Que a gente aborda bastante também. Era a minha próxima pergunta. E assim, as bets virtuais, elas são
um fenômeno, vamos dizer, mais recente. Vocês acham que... o que vocês acham de pessoas que encaram isso como um mercado de investir, como uma forma de investir dinheiro? Né? Vocês acham que é um investimento? Vocês acham que é só jogo mesmo? Como é que vocês encaram esse mercado? Então, eu vejo que a própria plataforma de apostas, as probabilidades foram feitas para que o usuário, o jogador perca no longo prazo. E o que eu vejo dessas pessoas que dizem que vivem de apostas e prometem que você vai ganhar dinheiro seja algo que eu vejo extremamente imoral. Então, o que acontece? Os cassinos, essas plataformas têm uma possibilidade de que pessoas comuns se afiliem. Então, por exemplo, eu vou lá, me afilio no cassino, eu tenho link para divulgar para pessoas. Aí a pessoa vai lá, roda anúncio, faz vídeo no YouTube, faz TikTok, Reels no Instagram e mostra que tá vencendo, que tá ganhando dinheiro na roleta, que tem uma estratégia e manda com que as pessoas se cadastrem através do link delas. E dessa forma, quem indicou, quem trouxe o usuário, o jogador, recebe uma porcentagem daquele lucro que for gerado pelos clientes dele para o cassino. Então, por exemplo, me afiliei, trouxe o Renan botou R$100, perdeu. Tem cassino que paga até 80% das perdas. Então, vejo que grande parte dessas pessoas que dizem viver de apostas é por conta dessa afiliação. Então, ele vive de fato de dizer que o cassino paga, porém, das perdas dos usuários que ele traz, não de fato de jogar na roleta, ou de jogar no tigrinho, ou de jogar no aviãozinho. Então, acho que acaba sendo isso que eles prometem. Exato. E, além disso, observando até a questão dos brasileiros apostarem muito, né? Então, a estimativa é que 1% do PIB foi para as apostas, que é um número absurdo, até maior do que nos Estados Unidos. Eu vejo que há muito tempo atrás, por exemplo, na época dos nossos avós, era mais comum a questão de apostas. Então, a pessoa perder todo o dinheiro, a família se traumatizar com isso. E para essa nova geração Z, que nasceu ou até os millennials até, né? Que nasceu na década de 90 ou um pouco antes, talvez não tenham passado muito por esse trauma e acabaram se iludindo nessa parte das apostas. Exato, que de forma legalizada proibiram essa questão de apostas em 46, né, com o Gaspar Dutra. Então eu vejo que durante muito tempo o Brasil, óbvio que de forma ilegal tem o jogo do bicho, tem o bingo, porém de forma mainstream não tinha essa possibilidade de apostar, então muita gente não conhece ou não viu casos de pessoas que perderam muito com apostas, né? E eu acho que talvez nas próximas gerações vai ficar marcado que muita gente, nesse momento atual, tenha perdido muito dinheiro apostando. Queria voltar a aproveitar aí do conhecimento de vocês sobre investimentos. Eu acho que, é visível que boa parte dos brasileiros está fora, como vocês disseram, acho que 1%, vocês citaram, que estão no mercado de investimentos. E a percepção, de maneira geral, que as pessoas têm é que esse negócio de investimento não é para mim, né? Eu mal consigo pagar minhas contas, praticamente não sobra dinheiro, como é que eu vou investir? Vocês acham que o mercado de investimento também pode ser uma alternativa para, sei lá, classe C? Ou para isso, primeiro precisa ter um dinheiro para investir, né? Precisa conseguir economizar. Como é que faz para dar os primeiros passos, mesmo quem tem um capital muito pequeno? Enfim, talvez aí tenha que aliar um pouco as dicas relacionadas à economia mais investimento, né? Mas eu queria um pouco desmistificar essa questão de que o investimento é uma coisa só para gente rica. Óbvio que tem pessoas que mal conseguem pagar as contas, e óbvio que para conseguir investir tem que ter um capital para conseguir aportar, mas ao mesmo tempo, através, por exemplo, de estatística que, se eu não me engano, a gente está em novembro agora, em setembro, foi pago em Bolsa Família 15 bilhões de reais. E 20% disso, 3 bilhões de reais foram para apostas. Então, até pessoas mais vulneráveis que, teoricamente, recebem esse dinheiro por não conseguirem ter um teto para morar, ou para conseguir realmente comer, estavam apostando. Então eu vejo que muitas vezes acaba sendo questão de prioridade mesmo, mas também, óbvio que caso a renda da pessoa seja extremamente baixa, ela não consiga investir de forma alguma, é na questão de economia e na questão de se especializar e desenvolver habilidades para passar a ganhar mais, né? Exatamente. Então, sendo bem sincero, a pessoa que ganha um salário mínimo e meio, é muito complicado com que ela pegue parte disso para investir, né? Com o dólar a quase R$6, se você for dolarizar esse salário mínimo, não dá nem $300. Então é bem complicado. As pessoas acham que o primeiro passo, caso ela esteja numa situação de ganhar muito pouco, é investir nela mesma, se especializando, adquirindo uma habilidade que tem demanda no mercado para passar a ganhar mais, e aí
depois que ela já tem uma tranquilidade um pouco maior, que ela não está somente sobrevivendo, buscar investir, mesmo que comece com pouco, R$ 100 por mês, e buscar investimentos seguros que não vão deixar elas ricas do dia para a noite, nem dobrar esse capital, mas que vão já dar uma reserva de emergência para caso tenha algum imprevisto, ou até mesmo comece a investir em fundos imobiliários que pagam dividendos mensais, ações de dividendos, para sentir que o dinheiro dela está rendendo, ela está sendo recompensada com isso e continue tanto estudando para aprender e aportando todos os meses. Ou seja, o primeiro caminho é gerar capital, né, para depois poder investir, né? Exato, porque é bem complicado mesmo, não dá para falar para a pessoa que está ganhando um salário mínimo que ela já deveria começar a investir, sendo que ela está lutando para sobreviver somente, então... Tanto que até já nos questionaram, canais Gêmeos Investem, tem gente que chega sem conhecer nossa história e fala, mas como é que você ficou rico investindo sem dinheiro no começo? E o primeiro capital que nós tivemos para investir veio através de produzir conteúdo de games, né? Então acho que esse é sempre o primeiro passo. Que somente investir não vai enriquecer ninguém, porque você tem que ter dinheiro para aportar todos os meses. Então você consegue, a longo prazo, rentabilizar o dinheiro que vem através do seu trabalho. Sobre educação financeira, vocês até comentaram que quando eram jovens, fizeram um curso extracurricular na escola e se apaixonaram, começaram a se interessar por educação financeira, por finanças, né? Eu não sei se vocês têm experiência, conhecimento em outros países, mas qual que é a visão de vocês sobre a educação financeira aqui no Brasil? Não seria o caso de ter uma disciplina voltada para a educação financeira nas escolas? Não seria desde criança ou desde jovem que as pessoas deveriam aprender sobre educação financeira? Como é que a gente melhora esse cenário aqui no Brasil para que a gente tenha mais educação financeira? Vocês têm algum caminho que vocês enxergam para isso? Eu acho que com certeza é algo de extrema importância, então o próprio brasileiro chega na vida adulta sem saber como é que funciona o dinheiro, sem saber que caso ele não pague a fatura do cartão de crédito de forma integral, por exemplo, dos bancos mais populares aí entre os jovens digitais, aí tem banco que cobra 16% ao ano Não, ao mês. 16% ao mês, do que você não pagar da fatura do cartão, 500% ao ano, a questão do cheque especial também, muita gente não sabe como funciona, e eu vejo como solução para, pelo menos, adolescentes aí que têm 12, 13 anos, eu acredito que já seja extremamente possível de aprender e já saber disso para quando chegar na vida adulta, né? Exato, eu acho que seria de extrema importância que tivesse uma disciplina de educação financeira na escola, já que nós aprendemos diversas matérias que, caso você não vá seguir numa área acadêmica disso, você não vai utilizar nunca mais. Então, nós aprendemos sobre números imaginários na matemática, química orgânica, a diferença de briófita e pteridófita, e nunca utilizamos isso na vida adulta, somente se você for seguir em uma área acadêmica que você vai utilizar. Enquanto isso, sobre leis básicas, dinheiro, diversas outras questões, empreendedorismo, como que eu consigo criar uma empresa, quais modalidades que tem o MEI, tem o Simples Nacional depois, então nós não aprendemos nada disso, sendo que a maioria dos brasileiros vai utilizar na vida adulta. Para fechar, quais são os planos de vocês, dos Gêmeos, para o próximo ano, para os próximos anos? Para onde vocês querem levar Gêmeos Investem? Vocês vão investir em outras plataformas? Eu sei que vocês já fazem cursos, né? Vocês têm um aplicativo, mas quais são os planos aí? Como é que vocês estão vislumbrando o desenvolvimento do negócio de vocês? Então, continuar crescendo a nossa audiência, atingir cada vez mais pessoas e focar em desenvolver soluções que não dependam necessariamente do nosso rosto por trás. Então, a própria questão do aplicativo, a gente está com os projetos também dentro desse ecossistema e realmente continuar empreendendo nessa questão de trazer mais tranquilidade e informação, conhecimento para as pessoas sobre o dinheiro, sobre como investir, que eu acredito que seja muito importante. Exato, para o ano que vem nós pretendemos continuar crescendo o aplicativo, então ele já está com mais de 100 mil usuários cadastrados lá dentro, e o aplicativo acaba sendo uma porta de entrada muito boa para o investidor iniciante já ter recomendações personalizadas de ações, de fundos imobiliários, ter um pouco mais de educação, e expandir isso cada vez mais para os brasileiros conseguirem ter uma boa educação financeira e também conseguirem investir o dinheiro delas, para no longo prazo conseguirem ter uma liberdade maior, enfim, já que se eles forem depender somente da Previdência, é um sistema que não vai se sustentar a longo prazo da forma que está. Com certeza, as pessoas vivendo, né, tendo uma vida mais longeva,
e essa conta não vai fechar. Já não está fechando há muito tempo e vai ficar cada vez mais difícil de... Exato, pegando a taxa de natalidade, se eu não me engano, no Brasil tá 1,7 filhos, 1,5 filhos por casal, então a população vai começar a diminuir, e com a expectativa de vida só aumentando, isso vai fazer com que quem é jovem hoje, ou até meia idade, não consiga se aposentar da mesma forma, né? Então, acaba sendo algo essencial, praticamente uma obrigação, conseguir investir para ter uma renda por fora. Caso contrário, vai ser depender de familiares, depender de continuar trabalhando, que obviamente não é o que as pessoas querem depois que já estão mais velhas, né? Então, mais uma razão, como vocês estavam dizendo, para a educação financeira começar na escola, começar desde criança, desde adolescente, porque esses jovens de hoje serão os idosos de amanhã e eles vão precisar garantir sua própria subsistência aí no futuro, e certamente não vai ser a Previdência que vai garantir essa subsistência. exatamente. Rapazes, Matheus, Renan, muitíssimo obrigado pela conversa. Daqui a algum tempo a gente volta a conversar para vocês contarem aí a evolução do Gêmeos Invest. E parabéns pelo projeto, por tudo que vocês vêm construindo aí no canal, essa audiência incrível, e muito pelo propósito também, né, de trazer educação financeira para o brasileiro. Parabéns, muitíssimo obrigado e até uma próxima. É isso aí. É um prazer aí batermos esse papo aí, e com certeza estaremos aí de novo aí depois de um tempo para falar as novidades também. Legal. O Matheus quer fazer algum fechamento? É isso aí, agradecemos o convite também, e com certeza trazer mais conhecimento e mais educação para o pessoal aí passar a investir e construir um patrimônio para ter mais tranquilidade no futuro. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo.